Então, meus amores, lá na disciplina de ciências, a tia Vitória pede para vocês estarem lendo as páginas 162 até a página 167. Nessas páginas, nós vamos falar sobre as plantas. Isso mesmo, nós vamos conhecer diversos tipos de plantas, certo? Então, assim, cada planta, ela tem uma característica, né? Tem plantas que vão ter folhas maiores, folhas menores, né? Tem plantas que vão ser carnívoras, né? Tem plantas que vão ser aquáticas, né? Que são plantas que ficam somente na água, tá? Tem plantas que vão ser terrestres, tem plantas que elas crescem e vão se agarrando a outras plantas. Então, existe diversidades de plantas, tá? Então, aqui na página 162, nós vamos falar sobre algumas plantinhas. Por exemplo, o cajá. Olha aqui o cajá, ó. Olha aí o cajá. O cajá, ele pode atingir até 25 metros de altura, tá? Então, ele pode ser uma árvore bem grande. E aí, essa planta, ela pode ser encontrada no norte ou também no sudeste. O seu caule, tá? No caso, essa parte aqui da planta, ó. Tá vendo? Essa parte aqui da planta, que é o caule, ele pode ser utilizado para fazer objetos e até mesmo barcos. Os seus frutos vão ter cor amarela e são utilizados para preparar sucos e sorvetes. Então, aqui, se você, alguém aqui já conhece, né, essa plantinha? Alguém que já chupou, né, o picolé de cajá, ou até mesmo já chupou a própria fruta, né, com sal? Tia Vitória já experimentou, né, já comeu e muito, é muito bom. Só não exagera muito no sal, tá? Porque o sal não faz muito bem para a saúde, mas é muito gostoso. Vamos então para a dionéia. Olha aí, a dionéia, ela é uma plantinha carnívora, tá? Então, ela é uma plantinha que ela é mais, tia Vitória, vamos a te conta, né, que a mão da tia Vitória é dionéia. E aí chega, né, um bichinho aqui voando. E aí quando esse bichinho se aproxima, a dionéia vai, ó, e come esse bichinho. Por isso que ela é considerada uma planta carnívora. Porque ela acaba ingerindo, né, esses animaizinhos aí que chega pertinho dela. Vamos então conhecer a planta Vitória Régia? Olha lá, a Vitória Régia é uma planta aquática. E aí as suas folhas são circulares, são bem redondinhas e elas podem chegar até 2 metros de diâmetro. Então imagina o tamanho que pode chegar até essas plantinhas. Olha aqui para vocês verem que legal, ó. Tá vendo? E as raízes dela ficam... As raízes ficam no fundo do rio, tá? E o caule dela fica flutuando no rio, também lá embaixo do rio. Então, mesmo em cima, só vai ficar flutuando as suas folhas, tá? Que no caso são essas bem grandes. E a bromélia, que é uma planta, ela se fixa no caule de outras plantas. Então, ela vai crescendo e ela vai se fixando, né? Como se fosse abraçando outras plantas. E ela pode chegar até 1,5 metros. Então, ela também pode chegar a ser bem grande. Elas apresentam caule reduzido e suas folhas geralmente são estreitas e longas. Então, as folhas dela costumam ser finas, né? Porém longas. E elas podem ter as cores verde, vermelha e roxa. Olha aqui, ó. Para vocês verem, tá vendo? Então, vocês estão vendo que as plantas, cada plantinha tem várias características, porém, os que elas têm em comuns é que todas as plantas têm folhas, né? Por mais que sejam, cada planta tem uma folha diferente. Mas, cada planta tem as suas folhas, tem o caule, né? Tem também raízes, certo? Então... Desculpa, gente. Então, cada plantinha tem a sua característica. Porém, elas também podem apresentar características comuns, tá?
ou seja, são essas características que a Vitória falou: o caule, a folha, as raízes, tá? E também nós vamos falar sobre o guaraná, que é também outra plantinha, né? O guaraná é uma planta nativa da Amazônia e de grande importância para algumas comunidades da região, como Norte e Nordeste. Então, seus frutos apresentam as cores vermelho, branco, preto e são parecidos com óleos. Olha para vocês verem, essa aqui é a plantinha do guaraná, ó. E do guaraná dá para ser feitos medicamentos, tá? Não sei se vocês já viram falar do pó de guaraná, né? Que vem dessa plantinha do guaraná. O guaraná também pode, né? Do guaraná também é feito aquele refrigerante, né? Que a gente gosta. Então, dessa plantinha dá pra gente perceber que dá pra gente utilizar ela, né? De várias maneiras. Aqui na aula de ciências nós já falamos, né? Que as plantas produzem aí o seu próprio alimento, né? Que é o processo da fotossíntese, com a ajuda do sol, né? Do ar, da água e do solo. E também falamos que as plantas, elas servem de alimentos também para outros animais. Por exemplo, aqui, olha, imagine se não existissem as plantas. Como seria? Olha o exemplo aqui da capivara, olha. A capivara, né, é um animal que se alimenta de capim. Ó. E aí, a onça se alimenta de capivara. Então, olhem para vocês verem, ó. Sem o capim, a capivara teria pouco alimento. Então, provavelmente, ela não ia sobreviver se não tivesse capim. E aí, se a capivara morresse, a onça pintada teria menos alimento, né? Porque a onça depende da capivara para se alimentar. Então, vocês estão vendo que a natureza é um precisando do outro para sobreviver? Então, a capivara é um exemplo disso, né? E por isso que as plantas é muito importante para os seres vivos, tá? Para os animais, para nós, certo? E além das plantas servir, né, como alimento, elas ajudam na produção do gás oxigênio da atmosfera. Então, por isso que quando a gente está lá num parque cheio de árvores, né, vocês podem ver que o ar é muito diferente quando você está lá na cidade, cheio de carros, né, aquele movimento todo, aquele calor, né. Então, porque lá quando você está perto de muitas árvores ou num lugar, né, que tenha muitos elementos da natureza, muitas plantas, o ar é mais fresco, é mais gostoso, né? Então, com isso porque a planta auxilia, né, no nosso ar, no caso, no gás oxigênio, né, da atmosfera, ou seja, no nosso ar, o ar que a gente respira. E aí, as plantas também protegem o solo da chuva e do vento, impedindo que o solo seja desgastado. Então, as plantas também protegem, né, a terra de tanta água, porque se não tivesse as plantas, se tivesse chove muito, não tem planta, então provavelmente o solo vai alagar, né? Então as plantas ajudam, né, ao solo não alagar, não desgastar tanto. E além disso, oferecem abrigo também a diversos animais, como por exemplo, o pica-pau. Olha aqui para vocês verem, ó, o pica-pau. Tá vendo? O pica-pau, ele vive na toca de uma árvore. Então, e a árvore é uma planta, né? Então, a planta também pode servir, né, de abrigo para outros animais, certinho? Então, depois de ler essas páginas, vocês vão estar respondendo a página 168 e a página 169 do livro de ciências, certinho? Porém, esses exercícios são todos de acordo com os textos, tá? Com o conteúdo que a Tia Vitória acabou de explicar, certinho? É isso aí.